Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo por versículo. Fique comigo até o final. Eu creio que Deus irá falar ao seu coração de uma maneira poderosa. Romanos 2, o verso 1, vai nos dizer o seguinte: Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Aqui no capítulo 2, no verso 1, Paulo vai começar destacando a hipocrisia no julgamento dos outros. Ele adverte todas as pessoas, independente de posição, independente de origem, que nós somos culpados quando nós julgamos os outros por ações semelhantes que a gente faz. Então, muitas das vezes, estamos condenando as pessoas e praticando as mesmas ações. Então, Paulo está dizendo, quem é você para pensar que está certo em julgar outras pessoas em coisas que você mesmo erra, em coisas que você mesmo faz, em ações que você mesmo está fazendo, você faz e está querendo julgar os outros? Vamos lá. O verso 2 ele vai dizer o seguinte: Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Aqui no versículo 2, Paulo vai reforçar que o julgamento de Deus é justo, que Deus é justo no seu julgamento, quando ele pune aqueles que praticam o mal. Vamos para o versículo 3. O verso 3, Paulo vai dizer o seguinte: Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Eita, meu Deus, é forte, hein? Aqui no versículo 3, Paulo vai falar da hipocrisia, daqueles que condenam os outros de coisas que ela mesmo faz. Paulo está perguntando, será que você acha que vai escapar do julgamento de Deus quando você pratica o mesmo mal que você condena de outras pessoas? Vamos ver o que ele diz no verso 4. O verso 4 diz assim: Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que faz com que você mude de vida. Aqui no versículo 4, Paulo ele vai apontar para a paciência, para a bondade de Deus, convidando todas as pessoas pecadoras para uma mudança divina, para uma mudança de vida, para uma transformação de vida através do seu arrependimento. Então Paulo está dizendo que quando a gente despreza a bondade, a tolerância de Deus, a paciência de Deus, quando a gente pratica o mal, ele deseja que a gente nos arrependa, para que a gente tenha uma vida mudada, para que nós tenhamos uma vida transformada. O verso 5 ele vai dizer o seguinte: Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira, os julgamentos justos de Deus. Aqui no versículo 5, Paulo adverte para a dureza e teimosia do coração das pessoas que são pecadoras. Porque todo pecador ele é duro de coração, ele é teimoso. E ele está dizendo que essa teimosia, esses pecados, essa dureza de coração vai resultar em uma consequência mais severa no dia do juízo de Deus, no dia que Deus vai julgar todas as pessoas. E Paulo aqui mostra que essa dureza de coração vai aumentar ainda mais o castigo no dia do juízo final. Vamos para Romanos, o verso 6, diz assim. O verso 6 ele diz: Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Aqui no versículo 6, Paulo está mostrando que Deus vai recompensar cada pessoa de acordo com as suas ações. Deus vai mostrar a sua justiça, sem ser imparcial. Não vai ter imparcialidade no juízo final. Vamos lá no verso 7. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Aqui no versículo 7, Paulo está destacando a promessa de vida eterna para aquelas pessoas que buscam fazer o bem, que buscam a glória e honrar a Deus nessa vida. O versículo 8 ele vai dizer assim: Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Aqui no versículo 8, Paulo vai mostrar sobre a ira de Deus no julgamento ali, que vai vir sobre quem é bispo. Ele está dizendo sobre aqueles que são egoístas, sobre aqueles que rejeitaram o que é justo, para fazer o mal, para seguir o caminho do mal. Vamos ver o 9. O 9 ele diz: Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Aqui no versículo 9,
Paulo está reforçando que tanto os judeus como os não-judeus, os gentios, enfrentarão as mesmas consequências por suas más ações. E ele está mostrando aqui que o julgamento de Deus, ele não vai fazer diferença de pessoas. Todos vão ser julgados e por muitas vezes fazerem o que é errado, vão sofrer as consequências do castigo de Deus no juízo final. Agora no verso 10 ele diz assim: mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Aqui no versículo 10, Paulo vai ressaltar que Deus vai conceder glória, honra e paz àquelas pessoas que fazem o bem, que praticam o bem, independente da sua origem. Aí ele mostra, né, que primeiro é os judeus e depois os não-judeus. Mas todas essas pessoas, por fazerem o que é certo, fazerem o bem, vão receber glória, vão receber honra e vão receber paz. O verso 11 ele vai dizer o seguinte: pois ele trata a todos com igualdade. Então no versículo 11 aqui nós vemos que Deus ele não tem parcialidade no seu juízo. O juiz de Deus, ele julga todos de forma igual. Então o juiz de Deus vai ser igual para todos. Não vai ter esse negócio de esse é melhor, esse tem a preferência. Não, todos vão ser julgados iguais. O verso 12 ele diz: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei, serão julgados por ela. Aqui no versículo 12, Paulo vai abordar a questão da responsabilidade diante de Deus. E ele fala da questão da lei. Ele destaca que tanto as pessoas que conhecem a lei de Deus, quanto aqueles que não conhecem, serão julgados de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua consciência. Porque uma pessoa pode chegar no juízo final e dizer: mas eu não ouvi falar da palavra de Deus. Mas dentro do coração dessa pessoa tinha um conhecimento, tinha um entendimento, mesmo sem conhecer a lei, ela tinha a noção do que era certo e errado. E nós vamos ver isso mais adiante, ele vai abordar mais sobre isso. Diz assim: porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Aqui no versículo 13, Paulo vai explicar que não adianta ser somente ouvinte da lei, porque muitas pessoas ouvem, mas não praticam. E ele está dizendo que as pessoas que vão ser aceitas por Deus são as pessoas que praticam a lei, que são as pessoas que praticam, que têm obediência. Obediência a quem? Obediência a Deus. As pessoas que são obedientes a Deus, porque tem gente que ensina, mas não obedece. Então, Deus não vai levar em consideração isso aí, vai levar em consideração as pessoas que obedecem. Essas pessoas que vão ser aceitas por Deus. O verso 14 ele diz: os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Aqui no versículo 14, Paulo vai ressaltar que mesmo aquelas pessoas que não têm a lei, vamos supor, tem índios que nunca ouviram falar da palavra de Deus, pessoas que estão em lugares que nunca ouviram falar da palavra de Deus, aí Paulo está dizendo que essas pessoas não têm a lei, mas que pela sua própria vontade, pelo conhecimento moral, pela obediência de princípios, eles acabam obedecendo aquilo que a lei diz. Então, por meio das suas ações, por meio da sua consciência, mesmo não conhecendo a lei, eles muitas vezes acabam praticando aquilo que a lei diz. Vamos para o verso 15. O verso 15 diz: eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusa e às vezes os defendem, também mostra isso. Aqui no versículo 15, Paulo vai continuar argumentando que mesmo as pessoas não tendo a lei escrita pelo homem ali, não conhecendo a palavra de Deus, mas elas têm a consciência, elas têm muitas vezes o entendimento dessa lei no seu coração. Ele diz que essa lei está escrita no seu coração e que às vezes eles conhecem as leis de Deus pelos pensamentos que o acusa e os defende. Então ele vai mostrar que os pensamentos dessa pessoa vai mostrar o que é certo, vai mostrar o que é errado. E então essas pessoas possuem a lei de Deus, conhecem a lei de Deus. Aonde? Em seus corações. É como eu falei. Muitas vezes uma pessoa pode chegar diante de Deus no juízo final e dizer: eu era um índio, nunca ninguém falou da Bíblia para mim, ninguém nunca falou o que é certo e o que é errado. Não, meu irmão. Todo ser humano, no seu coração, nos seus pensamentos, vai vir o que é certo e o que é errado. Muito antes da gente conhecermos o Evangelho de Cristo, nós já tínhamos o entendimento do que era certo, mesmo não conhecendo o Evangelho, mesmo muitas vezes não ouvindo falar da palavra, mas nós já fazemos muitas coisas aquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos para o verso 16.
No verso 16 ele diz o seguinte: e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Aqui no versículo 16, Paulo vai apontar para o dia do juízo final, aonde Deus, por meio de Cristo Jesus, vai julgar todos os segredos dos corações das pessoas, de acordo com o que o evangelho é pregado, daquilo que Paulo estava pregando, a palavra de Deus. Então a pessoa pode até esconder alguma coisa, mas no juízo final, todos os segredos serão revelados, todos os segredos serão julgados diante de Deus. O verso 17 diz assim: o que dizer de você, você que diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora? Aqui no versículo 17, Paulo agora vai dirigir principalmente, diretamente aos judeus, porque os judeus eles confiavam na lei. Eles tinham a palavra de Deus, ensinamentos, e se orgulhavam nesse conhecimento religioso. Tinham aí esse privilégio, né, de ter essa relação especial com Deus. Deus havia revelado a palavra para eles. Aí Paulo diz assim no verso 18: você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Aqui no verso 18, Paulo vai reconhecer que o conhecimento do judeu sobre a lei, sobre a vontade de Deus, sobre a sua capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, que eles sabiam o que era certo, o que era errado, mediante a lei que havia sido dada a eles. O verso 19 diz assim: você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão. No verso 19, Paulo vai destacar essa autoconfiança dos judeus, porque eles foram dados por Deus assim a palavra para eles, para iluminar as pessoas, para que as pessoas aprendessem. Paulo diz: vocês é guia dos cegos espirituais. Vocês receberam a revelação da palavra de Deus. Eles tinham esse privilégio de nos ensinar a palavra de Deus. Aí o verso 20, Paulo diz: orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens, você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Aqui no versículo 20, Paulo vai continuar destacando a confiança dos judeus. O papel deles era serem instrutores, professores da lei, para todos aqueles que não conheciam a lei. Então, Paulo mostra que eles tinham conhecimento completo da verdade, eles sabiam o que era certo, sabiam o que era correto. O verso 21 ele vai dizer: você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Meu Deus. Aí Paulo está agora descendo o cacete, né, nos judeus. Nas pessoas ali também, não só para os judeus, vale para muitas pessoas hoje. Paulo está questionando a consciência dos judeus. Eles ensinavam a lei, mas na hora de aplicar em suas próprias vidas, eles falhavam. Paulo está mostrando a hipocrisia. Você ensina a não roubar, mas você rouba. Como é que pode, rapaz? Vocês têm o conhecimento da palavra, vocês é para ser luz para o cego e vocês estão sendo os próprios cegos. Meu Deus, é forte demais. Verso 22 ele diz: se você diz que não deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Aqui no versículo 22, Paulo vai continuar mostrando a hipocrisia dos judeus, apontando que eles violam, que eles corrompem a lei, porque eles ensinam as pessoas a fazerem as coisas, mas eles mesmos fazem tudo ao contrário. Então, Paulo está dizendo: vocês ensinam para não adulterar e vocês adulteram. Vocês ensinam as pessoas para não fazer ídolos, para não adorar a imagem, mas vocês estão roubando as coisas do templo. Meu Deus, hein? Tem muita gente assim. Vamos lá, verso 23, e serve para todos nós. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece à sua lei. Então aqui no versículo 23, Paulo vai repreender os judeus por desonrarem a Deus com a sua hipocrisia, criticando a eles, porque eles conhecem as escrituras, mas desonram a Deus porque eles não cumprem, porque eles não praticam. Então é uma desonra a Deus. O verso 24 ele diz: pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Eita, tem muito isso hoje, né? Paulo está dizendo que a própria Bíblia está dizendo que a conduta hipócrita dos judeus, a conduta errada dos judeus de ensinar a verdade, de conhecer a verdade, mas fazer tudo errado, faz com que as pessoas que não conhecessem a Deus, os gentios, quem são os gentios? As pessoas que não eram judeus. Então, todos nós que não somos judeus, então somos gentios. Então, outros povos
blasfemavam contra Deus por causa de quem? Dos judeus. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, que muitas vezes tem gente que fala, ser crente igual fulano? Eu mesmo não, eu nunca quero ser crente daquele jeito. Tem gente que desse jeito, a gente fala mal de Deus. Ah lá, foi para a igreja, desse jeito que Deus muda a vida das pessoas, porque a pessoa faz tudo errado daquilo que ensina, e muitas vezes as pessoas blasfemam contra o nome de Deus por causa de pessoas que fazem tudo errado. Não só pessoas, líderes religiosos, né? Serve para todos, como era na época aqui do povo judeu. As pessoas que conheciam a palavra faziam tudo errado, e os judeus, não judeus, blasfemavam, né? Falavam mal de Deus por causa dos judeus. Verso 25 ele diz o seguinte, no verso 25 nós vamos ver aqui, Paulo dizendo, a circuncisão não tem valor se você que é judeu obedece à lei, porém se não obedece. E como é que se você não tivesse sido circuncidado? Aqui no versículo 25, Paulo vai destacar a questão da circuncisão. Circuncisão, depois você pode pesquisar mais detalhadamente, é uma aliança que o povo judeu, principalmente os homens, faziam com Deus. E Paulo está dizendo que essa aliança, essa circuncisão, ela só vai ter valor mediante a obediência da lei. Caso contrário, de nada adiantava se circuncidar, porque a pessoa circuncidava, mas não obedecia, então não vale de nada. Verso 26. Se um homem que não foi circuncidado obedece aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se fosse circuncidado. Então aqui no verso 26, Paulo vai destacar que a verdadeira circuncisão, ela não é apenas física, mas espiritual. Por quê? A circuncisão, essa aliança com Deus, está relacionada à obediência à sua palavra. E Paulo está dizendo, mesmo que uma pessoa não seja circuncidado fisicamente, mas se essa pessoa obedece à lei, diante de Deus, essa pessoa vai ser considerado circuncidado, vai ser circuncidado espiritual. Por quê? Porque essa pessoa obedece à lei. Ela não foi fisicamente circuncidada, mas por obedecer, Deus vai considerar ela como se fosse, por causa da obediência à lei, obediência à palavra de Deus. Verso 27, ele diz assim, assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Então aqui Paulo, no verso 27, vai advertir os judeus, né, por causa da sua desobediência à lei, apesar de ter o privilégio de ter a lei, de ter o conhecimento da palavra de Deus e não obedecer, tudo isso vai resultar ali na condenação deles diante de Deus. E Paulo está dizendo que os gentios, apesar de não ter a lei, apesar de não ter sido circuncidado, mas essas pessoas obedecem à lei, essas pessoas serão considerados justos e irão julgar naquele dia os judeus. Por quê? Porque eles tinham a lei e não obedeciam, e os não-judeus que não tinham a lei obedeciam, que não eram circuncidados. O verso 29 ele vai dizer o seguinte, portanto eu pergunto, quem é judeu de fato? É circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora, é circuncidado e judeu por fora, e que é aquele que é judeu somente por fora, e circuncidado só no corpo. Muito forte, né? Vamos ler novamente? Por que eu pergunto? Quem é judeu de fato é circuncidado de verdade? É claro que não. É aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Aqui no versículo 28, Paulo vai fazer uma distinção entre a circuncisão física, entre essa aliança física, que ele mostra que não é só apenas externo, que a verdadeira circuncisão, a verdadeira aliança com Deus é de coração. Por quê? Porque envolve obediência. Então ele questiona quem é o verdadeiro judeu aos olhos de Deus, aquele que simplesmente fez um ato externo de uma aliança ou aquele que de fato no coração obedece à palavra de Deus. O verso 29 ele vai dizer, pelo contrário, isso mesmo, o verso 29 ele diz, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Meu Deus, muito forte, né? Então aqui, encerrando no verso 29, Paulo vai concluir que o verdadeiro judeu não é aquele que apenas cumpre rituais externos, mas o verdadeiro judeu é aquele que tem o coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que tem um coração transformado pelo Espírito Santo, mesmo que haja regras, mesmo que haja leis, ela vai cumprir aquilo que a palavra de Deus diz.
porque ela vai fazer por amor, ela vai fazer porque houve uma transformação na vida dela. Paulo está mostrando que essa transformação interna, essa mudança interior é mais importante do que guardar a lei por fora, porque tem muita gente que só vive guardando a lei, mas por dentro não houve uma transformação. Faz porque a religião manda fazer, faz porque é obrigado a fazer. E Paulo disse, não, tem que ser a transformação por dentro, de coração, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Compartilha com outras pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, precisam aprender da palavra de Deus dessa maneira bem explicada. Eu sei que é rápido, eu sei que é bem resumido, mas é bem explicado para que as pessoas possam entender a palavra de Deus. Então compartilha os nossos links aí para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, aprender, assim como você está sendo abençoado, para que outras pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Amém? Então, o que nós temos compartilhado é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, compartilha para outras pessoas. Nós não estamos pregando religião, nós estamos ensinando a palavra de Deus, a palavra que transforma, que cura, que muda vidas. Amém? Se você não é inscrito no meu canal ali no YouTube, se inscreva lá, Bispo John Kennedy. Tem muito material lá e você se inscrevendo vai me ajudar para que eu possa alcançar mais pessoas compartilhando da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, eu declaro paz e prosperidade e eu espero que Deus nos dê a oportunidade de compartilhar o próximo capítulo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sucesso, 1 milhão de bênçãos.